Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de Hoje. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Como vocês sabem, quarta-feira é dia de responder dúvidas que chegam ao meu e-mail. Então, se você quer ter sua dúvida respondida, dicadehoje7@gmail.com. Hoje eu vou estar respondendo a dúvida aqui do Eduardo, que eu vou ler para vocês. Com a minha recente frustração com a minha carteira e sempre que compro mesmo os ativos bons, eles desabam 10% e fico sem dinheiro para reforçar, vejo Magazine Luiza, Bitcoin quebrando recordes absurdos e sempre fico tentado em entrar logo nesses bondes para não perder mais altas. Bom, como a gente vê aqui, o Eduardo é uma pessoa que quer comprar depois que a ação já subiu um pouco. Então, quer dizer, ele já perde uma parte da alta por fazer isso. Bitcoin eu não entendo muito, eu não vou falar, mas hoje a gente vai falar sobre Magazine Luiza e vai entender um pouco disso. Eu já peço para vocês que curtam o vídeo, compartilhem com os amigos, acho que todo mundo tem algum amigo aí que já foi sardinha do mercado, e a gente depois da vinheta já começa o vídeo como evitar de ser uma sardinha no mercado. Bom, para começar a falar sobre o vídeo de hoje, eu prefiro não falar especificamente sobre ações. Eu vou dar um exemplo em imóveis, porque vai ficar muito claro para você. Vamos imaginar que hoje você tenha 100 mil reais para comprar um imóvel que alguém te ofereceu, ou que você viu no jornal, ou que está numa corretora. Você descobre que esse imóvel está alugado, por exemplo, por 6 mil reais ao mês. Você talvez não precise nem fazer muita conta e nem entender muito de matemática. Você, na hora, você vai ver lá que em um ano você vai ganhar 72 mil. Em 18 meses você vai já ter ganho 108 mil, mais do que o valor do imóvel. Você em 18 meses recupera o teu valor investido e ainda tem o imóvel aí, uma receita para sempre. Então você nem precisa ser bom de matemática, você iria comprar o imóvel tendo dinheiro nessas condições, com certeza até de olhos fechados. Se o aluguel fosse R$1.000, por exemplo, você já iria fazer algumas contas. Você iria ver, por exemplo, que aqueles 100 mil contra R$1.000 de aluguel dá em torno de 1% ao mês. Você no mínimo iria comparar quanto daria no banco, então você ia ver que hoje 100 mil no banco estaria dando aí uns 500 e pouco, 600 reais. E aí você compraria também, porque você ia ver que é melhor ganhar R$1.000 no imóvel do que 500, 600 reais no banco e o imóvel poderia se valorizar. Agora, se esse mesmo imóvel tivesse um aluguel de R$100 todo mês só e não fosse mais R$1.000 ou 6 mil reais, você ia ver que precisa 1.000 meses para você recuperar o valor investido. Então, muito provavelmente você na hora você já iria dispensar o imóvel e você não iria querer comprar ele. Por que isso acontece? Porque em imóveis é muito fácil você fazer esse cálculo. O valor do aluguel vai ser reajustado de acordo com a inflação. Ninguém imagina, por exemplo, que um aluguel hoje que é R$1.000 vai ser 2.000 daqui a dois anos, porque ninguém imagina que a inflação vai subir 100% em 2 anos. É um evento muito pouco provável, então a gente imagina que a inflação vai subir 4, 5% ao ano. Então o valor do aluguel vai subir um pouquinho constantemente, nada demais. Então quer dizer, é fácil a gente fazer esse cálculo quando a gente está tratando de imóveis e não de ações. Quando a gente trata de ações, o que a gente está comprando? A gente está comprando todos os lucros futuros da empresa. Então se você comprar hoje 100 ações de Magazine Luiza, você segurar elas por 50 anos, morrer, os teus filhos segurarem ela por mais 80 anos, não vender, então quer dizer, ele vai passando até a Magazine Luiza falir ou até algum descendente teu resolver vender. Então quer dizer, o que você está comprando na verdade? Você está comprando todos os lucros futuros da Magazine Luiza ou de qualquer outra ação que exista na bolsa, até você ou algum dos seus descendentes vender essa determinada ação. Então, a gente nas ações acaba comprando um valor muito maior de ágio porque a gente espera um crescimento desses lucros. Diferente do mercado imobiliário, que cresce lá de acordo com a inflação, ou no máximo de acordo com a economia, determinada área pode ter um crescimento maior em um determinado momento.
As ações não, as ações pode ter uma empresa que cresça o lucro dela 50% em um ano, 100% no outro ano. Às vezes tem até ações como a própria Magazine Luiza que cresceram 300% de 2016 para 2017. Então fica mais difícil a gente projetar isso, por isso que às vezes tem aí um ágio maior. Então a gente vai agora não ver quanto a ação está valendo, mas sim quanto de crescimento está embutido na ação. A gente vê aqui no gráfico de Magazine Luiza que ela saiu de R$ 29,00 em julho desse próprio ano, foi a R$ 87,00 em setembro e logo depois ela caiu em novembro para R$ 48,00 e agora ela já está ali em torno de R$ 70,00. Então, quer dizer, uma pessoa poderia ter ganho 200% de alta em 2 meses. Tá? Por que isso acontece? Vamos imaginar agora que a Magazine Luiza fosse uma empresa de crescimento lento. Vamos imaginar que ela seja uma empresa igual essa de energia elétrica, transmissora, que reajusta de acordo com a inflação ou alguma coisa nesse sentido. Ela hoje tem um lucro atual de R$ 1,42, como vocês podem ver aqui na foto. Esquece esse dividendo atual, porque essa é uma planilha que eu uso para descontar dividendos. Eu só estou passando ela aqui para descontar lucros para o nosso vídeo de hoje. Eu estou imaginando aí um desconto de 15% ao ano em termos de desconto mesmo, da taxa de desconto, porque se hoje a gente tem um CDB com risco do FGC de 11,7%, a gente investindo em ações a gente tem que ganhar pelo menos um pouco a mais. Então estou colocando aí 15%. E eu estou vendo aí taxa de crescimento na perpetuidade de 4,50%, que seria exatamente a inflação. Se a gente tiver isso, a gente vê que o valor justo de Magazine Luiza seria de R$ 14,19, o que significa mais ou menos um preço sobre lucro igual a 10. Então a gente vê que no ano 9, o lucro da ação seria R$ 2,12 contra R$ 1,42 de hoje, o que é extremamente plausível, ainda mais se tratando de Magazine Luiza, que é uma ação aí que tem um crescimento muito maior do que apenas a inflação. Então, quer dizer, esse preço sobre lucro igual a 10, ele não vale para a Magazine Luiza, tanto que ela hoje está valendo R$ 70,00, 5 vezes mais do que esse R$ 14,00 calculado. Então vamos imaginar que a Magazine Luiza cresça como essa foto agora, que cresce aí 6,5%, ou seja, 4,5% da inflação mais 2% do PIB. O valor do preço justo dela é 17,86, que é o equivalente a um preço sobre lucro atual de 12,5, o que daria no ano 9, lá em 2026, um lucro de 2,51 contra aquele 2,12 anterior. A gente vê que a ação já tem um preço justo maior porque o lucro cresceu mais. Só que aí o que acontece? Como o valor mínimo foi de R$ 48,00, eu quero ver quanto tem embutido de lucro, quanto ela precisa crescer nessa taxa de crescimento acelerado por algum tempo para que ela valha aqueles R$ 48,00 que ela chegou de mínimo. E aí a gente chega nessa outra foto aqui. A gente tem o mesmo lucro atual de R$ 1,42. Para ela ter aquele preço justo de R$ 47,85, ela precisaria por 9 anos crescer 22%. E aí o lucro dela passaria de R$ 1,42 para R$ 8,54. A gente vê aí uma alta de 6 vezes no lucro dela, que aí sim aceitaríamos pagar um valor tão acima do valor atual. Agora, eu não tenho dúvida que Magazine Luiza deve inclusive crescer mais do que isso em 2018 e 2019. A grande questão é se ela vai continuar crescendo isso nos meses ou nos anos seguintes. E finalmente, para o valor de R$ 87,39, que foi lá o máximo que chegou, ou perto do máximo, a gente teria um crescimento nesses 9 anos de 31,7%. O que seria esse R$ 1,42 virar R$ 17,00. Seria até 2026 o lucro da Magazine Luiza aumentar aí em 12 vezes. Então a gente percebe aí uma questão que é mais complicada de acontecer e até por isso ela chegou nesse patamar. O mercado percebeu que era irreal isso e baixou o valor. É claro que o mercado pode voltar a esse valor se ele reduzir os juros. Se os juros de longo prazo caírem, por exemplo, para 8% e aquele CDB cair para 9%,
a gente já vai valer a pena bater 12% aí. Então, os juros também influenciam. Aqui nesse vídeo a gente está pegando só crescimento. Então, o que eu tenho para responder aí para o Eduardo depois de fazer todas essas considerações? Eduardo, a questão é a seguinte. Quando você, e ao invés de pegar a Magazine Luiza no 48, você aceita pegar ela no 60, você, em vez de estar comprando um crescimento de lucro de 22% nos próximos anos, você está comprando já um crescimento talvez de 25%, de 26%. Então, quer dizer, você piora o jogo para você. É igual você entrar num jogo de futebol, em vez de você começar 0 a 0, você já dá 1 a 0 para o adversário. Então, o que a gente tem aqui? Lembrando que esse vídeo é um vídeo informacional. Eu não estou recomendando Magazine Luiza e nem desrecomendando Magazine Luiza. Eu estou aqui apenas respondendo a dúvida do Eduardo Rodrigues aqui, que mandou para mim no meu e-mail. Sempre que você compra depois da alta, a tendência é você não ter aí o ganho máximo. Então, como é que a gente pode se cercar disso? A gente pode acessar lá o vídeo anterior que eu fiz na semana passada em relação ao que vale mais, preços ou fundamentos, e você analisar os fundamentos da empresa. E principalmente comprar quando ela está parada. Por quê? Quando ela está parada, a gente não tem pressão compradora e nem vendedora, a gente não tem pânico e a gente não tem euforia do mercado. Então a gente compra naquele valor que a gente aceita o lucro, o crescimento de lucro que está embutido naquela ação e a gente espera pacientemente. Às vezes acontece 5 dias depois, às vezes acontece 1 mês depois a alta. Às vezes acontece 6 meses depois, às vezes acontece 2 anos depois a alta. Mas se você fez a conta correta e os fundamentos continuarem a subir, você vai ter aí um retorno expressivo do teu patrimônio. Tá? Então essa que é a questão. Eu acho que é importante a gente entender essa visão aí do mercado. Da mesma forma que você não compraria aquele imóvel sobrevalorizado que valia 100 mil reais com um retorno de aluguel só de 100 reais, você também não compraria a Magazine Luiza a 87 reais com um crescimento de lucro embutido de 31% por 9 anos seguidos. A não ser que você soubesse muito bem do negócio, entendesse ele a ponto de saber que o e-commerce ia crescer tanto no Brasil que valeria a pena comprar mesmo nesse preço. Enfim, gente, eu queria agradecer aí a todos por estarem acompanhando mais esse vídeo. Como sempre eu faço, curtam para ajudar o canal. Inscrevam-se também, avisem aos amigos. Muitos dos teus amigos já devem ter sido sardinha em algum momento, ou seja, comprou topo nos preços para não perder uma alta extra. Quando uma oportunidade passa, aceite que a oportunidade passou e procure a próxima oportunidade. Não fique refém daquela outra, não queira aproveitar todas as oportunidades porque você não vai conseguir, você só vai se frustrar com isso. E na semana que vem, na segunda, eu vou fazer um vídeo já mostrando a diferença entre uma boa empresa e uma boa ação. Então eu agradeço aí a todos de novo. Não se esqueçam de ver lá os artigos www.dicadehoje7.com e também na área de membros. Abraços a todos e bons investimentos amanhã. Tchau, tchau.